A paz do Senhor, igreja, amém? Série, seja bem-vindo, Jesus, o novo de Deus chegou. E vamos focar aqui nos magos do Oriente. E temos como texto base Mateus capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Então já vou lendo aqui para adiantar. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e com ele toda Jerusalém. E reunindo todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntava-lhes onde havia de nascer o Cristo. Responderam-lhes eles: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e deles inquiriu com precisão acerca do tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Tendo eles, pois, ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto quando no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Ora, sendo por divina revelação, avisados em sonhos para não voltarem a Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Amém? Existe uma necessidade de buscarmos ao Senhor. Jesus quer nascer em nossos corações nessa geração, assim como nos tempos passados. E para isso precisamos estar alinhados aos sinais que os céus, ou seja, que Cristo está nos mostrando. Os magos do Oriente estavam atentos a esses sinais e por isso puderam compreender exatamente o tempo e o propósito de cada um deles. Amém? Então, a respeito dos magos do Oriente, para falar a verdade, a Bíblia não fala muito a respeito deles, mas nos aponta algumas coisas. E o que nós sabemos diretamente é que eles vieram do Oriente, né? E essa palavra Oriente, segundo os estudiosos, é traduzida em grego como Anatolã ou Anatolé, e era usada para descrever toda a região que ficava ao leste da terra de Israel. Então esses magos que vieram do Oriente, o Oriente poderia ser a Pérsia, que hoje é o Irã, a Babilônia, que hoje é o Iraque, ou então a Arábia Saudita. E um fato que nós temos que não podemos confundir, quando falamos magos não é relacionado a magias, ilusionistas, encantadores. Os magos aqui é relacionado a sábios, pessoas com alto nível de conhecimento, né? E nós vamos aprender, pelo menos em 3 pontos nessa noite, a respeito da vida desses homens. Amém? São 3 pontos que vai nortear o nosso coração, a nossa vida, para que nós possamos avançar como igreja nessa geração, nesse tempo. Amém? Então o primeiro ponto é: alinhe sua vida à palavra de Deus. E pode botar os 2 versículos aí, por favor? O versículo 1 e 2. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém os magos que perguntavam: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Pois do Oriente vimos, fala comigo, vimos a sua estrela e viemos adorá-lo.
Então, quando nós temos uma vida alinhada à palavra de Deus, nós vamos automaticamente nos blindar de perdermos a visão do reino, de perdermos a visão daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, né? Então, alinhar a nossa vida é a gente não deixar de, ou melhor, é não perder o foco daquilo que o céu quer fazer em nossa geração, em nosso tempo. Então, nós precisamos, com todos os nossos sentidos, estar voltados para a palavra de Deus, para o que Deus quer fazer, para o que o Espírito Santo quer fazer em nossa vida nesse tempo. E os nossos sentidos aqui estão revelando a visão. Nós vimos a estrela. E eu me lembro que em 2020 eu conheci o Bispo Jardel lá na Amazônia, uma missão. E o Bispo Jardel, ele falou assim para mim, depois de nós jogarmos um futebol, evangelizarmos, ele me abraçou e falou assim: Wellington, aqui eu brinco, eu jogo futebol, eu me divirto, eu converso, eu pulo, eu salto, eu ando, eu caminho, mas eu não perco a visão do reino. Eu estou brincando, eu estou me divertindo, eu estou jogando bola, mas o meu coração, o meu espírito está ligado. Nada disso tira a minha atenção. Então isso é uma vida alinhada aos céus, alinhada à palavra de Deus. E esses homens nos ensinam muito a esse respeito, de termos uma vida alinhada, para que nós não percamos o foco, a visão daquilo que Deus quer fazer. Então, eu fui anotando aqui, o trabalho, o estudo, pesquisa, afazeres desses homens estavam ligados diretamente às Escrituras. As funções diárias não os distraíram da visão celestial. Antes, serviram para enxergar, ou seja, verem ainda mais os propósitos eternos que estavam se cumprindo naquele tempo. Eles tinham foco total, e o que ressalta, o que ressoa, o que ecoa no meu coração é que esses homens vieram de longe. E o rei Herodes, os sacerdotes daquela época, eles estavam somente cumprindo um papel, mas estavam com seus corações distantes da palavra. Eles não perceberam que o Criador estava sendo gerado, o Salvador estava sendo gerado naquele tempo. E pessoas de fora tiveram que ouvir e vir proclamar a eles que o rei estava nascendo. Por isso Jerusalém se turbou, porque eles estavam dispersos daquilo que Deus estava fazendo. E em Amós, capítulo 3, versículo 7, vai dizer assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo a seus servos, os profetas. Antes de Deus fazer, Ele vai revelar a nós. Só que nós precisamos estar ligados aos céus, né? Apesar de quem somos, existe uma expectativa no coração de Deus em contar conosco para a realização da sua vontade na terra. Pessoas que ouviram a voz de Deus e obedeceram tiveram um ministério fecundo aqui nesse lugar. Pessoas que ouvem a voz de Deus têm um ministério fecundo, um ministério próspero, porque as coisas que Ele profere não é dele mesmo, é dos céus. E Deus está querendo nessa geração levantar pessoas que ouvem a sua voz e a proclamem. Pessoas que ouvem a sua voz e avançam, sabendo que Ele não está firmado no seu próprio conhecimento, mas naquele que o chamou, naquele que o escolheu. E é nessa confiança, é nessa esperança que nós vamos ministrando a palavra de Deus sobre essa cidade. E somente dessa maneira Maricá será alcançada, com pessoas que não se desviam, não perdem o foco e mantêm a chama dos céus acesa. Então, nesse tempo, não deixe que o seu trabalho, os seus afazeres, os seus estudos façam que perca a visão dos céus, façam que você deixe de ouvir a voz do Espírito Santo. Por favor, nesse tempo, não se torne insensível à voz do Espírito Santo. Eu estou sentindo falta daquela musiquinha do fundo. Ah, glória a Deus.
nossos sentidos devem proclamar o propósito de Deus. E olha isso aqui. Durante um período, Paulo, antes Saulo, ele se achava que estava enxergando muito. E saiu pegando cartas e falou: vou matar esses cristãos aí. Aí sabe o que aconteceu? No caminho de Damasco, ele ficou cego. E quando ele ficou cego, ele começou a enxergar. Quando ele ficou cego, a visão do céu veio. E sabe o que é interessante? Isso está no capítulo 9. Ele teve que parar de enxergar no literal, no corpo, para que os olhos espirituais fossem abertos. Então é esses olhos espirituais nesse tempo que nós temos que ter mesmo, abertos, focados 100% no que o céu está falando. E quer ver outro ponto interessante? Lucas 18:35 vai falar sobre o cego de Jericó. Olha isso. Os seguidores de Jesus, todo mundo enxergava naturalmente, e o cego estava lá: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia. O cego sabia o que Jesus podia fazer, mas os seguidores, cego espiritualmente, cala-te, porque ele não vai te ouvir. Então, os olhos humanos, a perspectiva humana jamais poderia revelar o que o céu está falando. As coisas naturais não podem explicar o que o céu está proclamando. A resposta da terra vem do céu, meus amados. É o espiritual manifestando no natural. Então, se quisermos ver essa cidade alcançada, nós precisamos olhar pelos olhos da fé, e assim a gente vai avançando. Porque se a gente olhar pelos olhos naturais e está tendo Natal Brasilidade, a gente já vai parar. O nosso Natal é Jesus Cristo nascer nos nossos corações. E eu quero fazer parte dessa geração que vai manter a chama do Espírito acesa na cidade. Que nós vamos manter os nossos olhos abertos nesse tempo. Nada vai nos cegar, nada vai tirar nosso foco. O nosso trabalho, a nossa vida vai estar alinhada à palavra, e nós vamos proclamar o reino de Deus nessa terra. Ter uma vida alinhada à palavra de Deus é viver neste mundo como se dele não fosse. Não se apega às coisas desse mundo, gente. Vamos avançar. Vamos avançar. O segundo ponto é: creram na palavra de Deus. Isso aqui é forte demais. De novo, 1 e 2. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram, fala comigo, vieram do Oriente a Jerusalém os magos que perguntavam. Só botei um. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos sua estrela e viemos, fala comigo, viemos a adorá-lo. Amém. Aquele que crê manifesta, proclama com todo o seu ser a fé que foi gerada no seu coração. É impossível crermos em algo e ficarmos estáticos, paralisados. Quando cremos, caminhamos, corremos, avançamos na direção daquilo que foi gerado em nosso coração. Se nós estamos crendo que estamos na direção de Deus, nós vamos avançar nessa geração, gente. É impossível nós crermos e ficarmos estáticos, paralisados. O nosso corpo tem que manifestar aquilo que o céu está revelando no nosso coração. Os magos creram no sinal e por isso eles foram para Jerusalém. Se eles não tivessem crido na palavra, não tivessem crido no sinal, eles teriam ficado. Mas porque eles creram, eles foram. Quem aqui marca alguma coisa com uma pessoa e não crê que aquela pessoa vai chegar? Nós marcamos reuniões. Aí falou, às 7 horas, o pastor Cândido vai chegar aqui. Aí dá 7, 7 e meia, ele não chega? Claro que não. O Senhor teria avisado antes que não iria vir.
Então, quando nós marcamos, nós cremos que vai acontecer. E por isso nós fazemos todo o aparato, nós arrumamos a casa. Não é isso? E eles creram, eles foram. Então, quando nós cremos, se torna um gerúndio na nossa vida. É a movimentação. Quando nós cremos, nós começamos a andar, a caminhar, a correr, a se movimentar na direção daquilo que nós estamos vendo pelos olhos da fé. Os olhos naturais ainda não estão enxergando, mas nós cremos pela palavra. Aleluia. Eles se moveram por crerem que a estrela que lhes aparecera fazia parte do cumprimento das Escrituras, gente. Nós estamos aqui pregando porque nós cremos que Cristo voltará. Aleluia! E nós estamos fazendo parte do cumprimento das Escrituras, que a palavra seria pregada aos 4 cantos dessas nações. Ou melhor, aos 4 cantos desse mundo. E nós estamos fazendo a nossa parte, porque nós cremos que Jesus verdadeiramente voltará. O apóstolo Paulo, ele creu. Eu não botei o texto aqui, mas é em Coríntios. Está escrito, olha o que Paulo falou: eu criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que Ele ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos. Também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele com vocês. Então, por que Paulo estava dizendo? Porque ele cria. Se ele crê, ele fala, ele manifesta, ele proclama. Então, se nós cremos, não há motivo mais para ficarmos envergonhados a respeito do Evangelho de Jesus. Se nós cremos, aonde nós andarmos, Jesus é o nosso bom amigo. Nós temos que falar com Ele, falar dEle, no nosso trabalho, na faculdade, aonde nós andarmos, Jesus é o nosso amigo e nós cremos nele. Aleluia! E isso é poderoso. E olha só, Abraão, olha o que Romanos 4 vai dizer: Abraão creu. Olha só, pois diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso foi lhe imputado como justiça. Agora para botar em Romanos 4, 17 e 21. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Amém? Então nós estamos aqui pregando porque a palavra de Deus, Ele vela pela sua palavra. Não tem como Deus falar que vai acontecer e não acontecer, gente. Então nós cremos e nós estamos avançando, nós estamos entregando a nossa vida. Tem um louvor que fala, né? Estou gastando a minha vida. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida.
É isso. Perdendo tudo por amor e com alegria. Queria ser afinado para cantar aqui. Mas é desse jeito, gente. Sabe? E nós vamos crendo na promessa de Deus. Homens como Abraão e Paulo romperam gerações porque tiveram fé o suficiente para crer que Deus era poderoso para cumprir o propósito antes designado a eles. E se hoje estamos nos movendo, avançando pela cidade, é porque temos crido que Jesus irá nascer nos corações. Betel será um celeiro de profetas que semearão a boa palavra aqui na cidade. Acho que eu vou repetir isso. Betel será um celeiro de profetas que semearão a boa palavra aqui na cidade. Amém? Eu queria que você botasse essa frase aí em cima aí, que eu vou ler com vocês, ó. Não, no passado, a próxima, é a próxima. Se demorar, eu vou ler sozinho. No passado existiram pessoas, olha só isso. No passado existiram pessoas que precisaram tocar em Jesus para crer. Mas nós seremos a geração que por crer nele tocaremos. Aleluia! Sim, pessoas foram incrédulas, não creram e tiveram que tocar. A palavra vai dizer: bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Não viu, mas creu, e nós estamos crendo. Por isso nós estamos avançando, nós estamos entregando a nossa vida. Tem um louvor que eu gosto tanto: seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Vamos de novo. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Aleluia! Então nós vamos, gente, avançar pela essa cidade. Lá em Betel, quando foi a festa lá, o culto, primeiro culto, eu falei com o pastor Cândido, coisa linda, as pessoas chegando. A geração de profetas, sabe, entrando por Betel, para sair dali incendiado, para espalhar as brasas pela cidade, para que o nome de Jesus seja proclamado. Para que no Natal, não somente no Natal, Jesus venha nascer nos corações, sabe? É nisso que nós cremos, meus amados. E o terceiro ponto, fala comigo, adoraram o Filho de Deus. Mateus 2, 10 e 11. Ao verem eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria. E entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhes dádivas, ouro, incenso e mirra. Uma adoração genuína envolve tudo que temos e somos. Os sábios derramaram tudo diante do Rei dos Reis. Dobraram os joelhos, mas também ofertaram sua riqueza. Se alegraram, mas também ofertaram incenso. Choraram de alegria, mas também entregaram mirra. Quando nós adoramos o Filho de Deus, é impossível toda a nossa casa não adorá-lo junto. Porque se a nossa casa não estiver adorando o Senhor, a nossa adoração é só de lábios. E quando é que nós manifestamos o todo da nossa casa, o todo que nós temos? É quando nós botamos à disposição do Senhor
tudo aquilo que Ele nos deu. Na última reunião da célula, o Alexandre, o esposo da Andréia, ele, no final da célula, ele falou assim: gente, eu quero dizer uma coisa a vocês. Eu tenho um carro ali, e se vocês precisarem, o carro é de vocês, está a serviço do reino. E se por acaso alguém de vocês precisarem, de repente ir para o Rio, eu posso dirigir também, gente. É nessa maneira que nós vemos que uma casa está proclamando ao Senhor. Os magos só não saíram só do Oriente para ver o Rei dos Reis. Eles vieram e reconheceram a divindade do Rei. Eles reconheceram, e quando reconhecem, eles sabem que o que eles têm tem vindo de cima. Então é por isso que eles se prostram e entregam os seus tesouros. Eles não só proferiram palavras dizendo: esse é o Rei. Não, todo o ouro foi entregue, o incenso foi entregue, a mirra, o perfume, o aroma foi entregue. E é disso que nós estamos falando, é isso que nós queremos fazer todo dia. Quando Josué fala assim: quanto a vocês eu não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando ele está falando isso, ele não está falando simplesmente assim: não, a minha casa vai se converter ao Senhor, no sentido de adorar de boca. Toda a minha casa servirá ao Senhor, ou seja, os meus bens, a minha família, os meus recursos servirão para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Aleluia. Então não se apegue às coisas dessa terra, não se apegue, entregue tudo a Ele, porque foi Ele que te deu. Aqui na terra nós somos só mordomos, gente, só mordomos. Se Ele deu a sua mão, deixa à disposição dele para quando Ele quiser usar. Eu estou trabalhando na casa de um grande amigo e eu fiquei assim impressionado, porque não é a primeira vez que eu vou lá fazer alguns serviços para ele. E quando eu entro no porão, todas as vezes que eu entro no porão da casa dele, eu fico constrangido, porque eu nunca vi um porão tão bem organizado, gente. Tudo etiquetado, sobra de piso, sobra de tinta, tudo organizadinho, sabe? Aí eu falei assim, sabe, tudo varridinho, gente. Lá o porão, você tem que entrar abaixado. Aí eu falei assim, mas qual o propósito? Ele falou: rapaz, tudo que Deus me deu, eu tenho que zelar. Tudo que Deus me deu, eu tenho que zelar. Ele está toda hora com o carro, fica até envergonhado com o meu carro, porque ele está toda hora passando pano, passando. Mas você sabe qual é a coisa boa? Ele não se apega a nada disso. Se você precisar entregar, ele está ali, toma. É desse jeito que nós proclamamos ao Senhor. Jesus está nascendo em nossos corações hoje, porque Ele deseja uma adoração por completo. Nossos lábios adoram o Senhor, mas nossos bens também. Nosso corpo adora o Senhor, e toda a nossa casa também. E eu vou aqui para a conclusão. Os magos do Oriente alinharam a sua vida, que é o primeiro ponto. Alinharam a sua vida à palavra de Deus. O segundo ponto, eles creram na palavra de Deus. E o terceiro ponto, eles adoraram o Filho de Deus. E por assim fazerem, contemplaram o Rei dos Reis nascendo nessa terra. Quando eles tiveram a sua vida alinhada, quando eles ouviram a voz de Deus, quando eles estavam com os seus sentidos voltados aos céus, eles puderam contemplar a riqueza que os sacerdotes não estavam atentos ao nascimento do Mestre. Belém, a cidade desprezada, a manjedoura, um lugar improvável para alguém ser gerado, fala muito a respeito de nós. Eles viram o Rei nascer onde ninguém jamais imaginou.
E da mesma forma, todos nós veremos Jesus ressurgir em corações que aos olhos humanos eram totalmente improváveis. Por isso nós dizemos: seja bem-vindo, Jesus, aos corações. Aleluia! Então nós estamos avançando, meus amados, porque nós cremos que um dia eu e você fomos os improváveis. Que eu e vocês, um dia as pessoas até desdenharam de nós, falando assim: aquele dali já era. Mas uma vez que o Espírito Santo entrou em nós, Jesus nasceu dentro do nosso coração, hoje nós abrimos a nossa boca, os nossos lábios e proclamamos o Rei dos Reis. E nesse mover de fé, de crer na palavra de Deus, nós queremos dizer a esse Jesus: Senhor, tudo que nós temos e nós somos, nós iremos investir em corações para que o Senhor possa nascer neles. Gente, pessoas nessa cidade estão aí perambulando pelas ruas, eles serão encontrados pelo Espírito Santo, eles serão transformados pelo Espírito Santo. Belém era a cidade onde todo mundo desdenhava, era a cidade desprezada, mas foi lá que o Rei dos Reis nasceu. A manjedoura, lugar improvável para um ser humano nascer, ser gerado, mas foi lá que o menino Jesus nasceu, o Rei dos Reis. E de repente tem alguém aqui nessa noite que acha que o seu coração é improvável para Jesus nascer. De repente alguém proferiu uma palavra sobre o seu coração, dizendo que você não vai ser ninguém. Mas se você abrir seu coração hoje, Jesus pode nascer dentro do seu coração, meu irmão, e ter sua vida transformada. Ontem mesmo estava saindo do mercado, porque isso agora virou moda, né? Quando você está saindo do mercado, chega sempre alguém para pedir alguma coisa. E eu estava lá quando usei o Mumbuca, né? Sabe? Aí saí de lá com 2 sacolas. Mercado caríssimo, gente, meu Deus. Aí abri a mala. Quando estou lá botando as coisas, vem um rapaz com 2 cigarros na orelha, mochila, tudo maltrapilho. Eu já tinha avistado ele pela cidade um tempo atrás. E ele falou assim para mim: meu amigo, eu não vou mentir para você não. Eu fumo, eu cheiro, e os meus recursos eu tenho gastado em drogas, e um pouco eu me alimento. Mas eu te falo, eu estou com fome e quero comer. Você pode pagar alguma coisa para mim? Eu falei: da mesma maneira, meu irmão, eu vou falar com você. Aí as crianças estavam assim, sabe, Mônica, as crianças. Eu falei: você gastou seu dinheiro em drogas, você acha justo eu deixar os meus filhos sem comer porque você está gastando seu dinheiro onde não é devido? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu falei assim para ele: a palavra de Deus fala de discípulos que estavam passando em um lugar e havia um homem mendigando. E eles falaram assim: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. E eu falei: cara, a maior oferta que você vai receber hoje, eu creio, é essa palavra. Receba Jesus hoje, que Ele muda a sua história. Na mesma hora os olhos daquele homem se encheu de lágrimas. Eu abracei ele e falei: vai que Jesus é contigo, meu irmão. Não paguei o lanche, mas saí. Mas eu tenho certeza que aquilo pode ter impactado o coração daquele homem, porque é o Espírito que convence, é o Espírito que transforma.